dessa live somos a Igreja Batista Memorial Tomacha Miranda. Estamos situados na Vila Italiana, número 905. Vamos assim. Amém, queridos. Vamos abrir os nossos seminários e nós vamos louvar o Senhor nessa noite com o hino de número 60 do nosso cantor cristão, aonde esse hino nos convida a estarmos coroando com glória, coroando com louvor a Ele, glórias e honras. Hino de número 60 do nosso cantor cristão. Saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o Filho do glorioso Deus, com E eu quero ler com vocês, só um momentinho.
de número 14, e eu quero ler a partir do versículo 6. Josué 14, a partir do versículo de número 6, até o versículo de número 14. Josué 6, Josué 14, do 6 ao 14. Nós vamos fazer uma leitura alternada, então eu estarei lendo o versículo, dois versículos ímpares, e a igreja estará lendo os versículos, eu estarei lendo os versículos pares, o versículo 6, começando, e a igreja estará lendo os versículos ímpares. Perdão, fiz uma inversão, tá? Chegaram os filhos de Judá, Josué e Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti, Josué. Versículo 7, a igreja. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas, meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte, de que Adonai Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anequins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverava em seguir o Senhor, Deus de Israel. Queridos, eu quero ressaltar para os irmãos, e nós vamos ler uma única só voz, versículo 11. Olha só o que Caleb falou. Versículo 11, todos vão lá. E ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual era a minha força?
Glória a Deus. Confiamos, ó Deus, somente em Ti, sabemos que não existe outro para nos dar força, nos dar vigor, para estarmos trabalhando, fazendo a Tua obra conforme o Senhor nos manda. Assim cremos, Deus. Muito obrigado pela Igreja Batista Memorial. Obrigado a Deus pela vida também da nossa irmã Vilma, da nossa irmã Lúcia, que está na live. Nosso Deus, o Senhor nos guarda, proteja e nos dirige. Muito obrigado por tudo. O que vai ser realizado nessa noite, nós possamos guardar no nosso coração e praticar. É assim que eu te oro, agradecido, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Irmãos, mesmo assentados, eu quero convidar vocês a abrir os seus inários no hino de número 469 do nosso cantor cristão. E nós estaremos louvando ao Senhor. 469 é um hino bem conhecido e nós estaremos então louvando ao Senhor. Corajosos. Hino de número 469, vamos adorar o Senhor que estiver no hino do nosso cantor. Um perdão real vos entregou o Rei, a vós soldados seus, corajosos por tudo defender, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao perder o seu perdão, firme sempre até morrer, esformado já marinhos batalhões, do grandioso pavor, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao perder o seu perdão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e a seu real perdão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem ao perder o seu perdão, firme sempre até morrer. Amém? Queridos, eu quero convidar vocês a estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Perdão, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. E nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. E eu quero me deter, irmãos, em dois versículos do capítulo 15. A partir do 29 e 30 e o 31. Evangelho de Mateus, capítulo 15, do 29, 30 e 31. Diz assim, versículo 29. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele
trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto ao pé de Jesus, e a esse Jesus curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que o mudo falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. A igreja pode ler o versículo de número 31 numa única voz? Por favor, igreja. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Amém. Senhor Deus, Pai, em Jesus, quero pedir ao Senhor que nessa noite eu possa ser um canal desobstruído, cheio do teu poder, cheio da unção do Espírito Santo, para levar cada ovelha do teu aprisco a entender a tua palavra, a tua vontade, e quando entendemos a tua palavra e a tua vontade, praticamos aquilo que a nós foi entregue. Isso eu te oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nessa noite eu queria pensar sobre esse texto, e especialmente no versículo de número 31, que os irmãos leram comigo. Uma coisa que eu imagino, eu penso, que provavelmente você não deve nem estar pensando nisso. Mas para que nós venhamos entender a palavra de Deus nessa noite, nós precisamos ter uma exclusiva compreensão da missão da igreja. Para que nós venhamos entender a missão da igreja, nós precisamos lembrar de algumas coisas, e dentro de algumas coisas que nós precisamos lembrar, eu quero destacar uma que eu acredito ser muito válida, extremamente importante, que é o ministério de Jesus na terra. Quando Jesus ele inicia o seu ministério, quando ele vem difundindo a reconciliação de Israel novamente com o Senhor, quando ele vem morrer pelo pecado de Israel ou pelo pecado do mundo, o grande foco de Jesus era fazer com que o homem vivesse reconciliado. João 3,16 é extremamente enfático, pois ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu um filho para morrer. Então a missão de Jesus era difundir a reconciliação, ou melhor, o plano redentivo do homem novamente estar em comunhão com quem? Com Deus. Então podemos dizer uma coisa muito clara: Jesus compreendia essa missão. Jesus estava ali unicamente para glorificar o nome de Deus. Jesus então cumpre, morrendo, ressuscitando ao terceiro dia, e essa missão ele otorgou a quem? A igreja. A igreja tem a missão de ser um canal extremamente desobstruído da glória do Senhor, para que o nome do Deus Todo-Poderoso seja o quê? Glorificado. Mas prestou atenção no texto. Jesus, no capítulo 15, ele vem de um debate aonde alguns estão ali preocupados porque os discípulos, eles comiam sem lavar o quê? As mãos. E aí Jesus traz um ensino que ele diz assim: o que contamina o homem não é comer
multidão está ali ouvindo, e o que acontece? Ele não poderia despedir a multidão sem com o quê? Com fome. Então Jesus multiplica pães e peixes. Mas logo em seguida Jesus se retira. E quando Jesus se retira, ele vai para um lugar. Eu acredito que Jesus ele vivia esses momentos de retiro. Por quê? Porque ele precisava orar, ele precisava buscar uma santidade, um comprometimento, porque entendemos que sem uma vida de santidade, nós não conseguiremos cumprir a missão como igreja. Até porque o autor de Hebreus, ele diz: seguir a paz com todos e o que? A santificação, sem a qual ninguém pode o quê? Ver o Senhor. Se uma igreja, ela quer ser um canal desobstruído, se uma igreja quer ser porta-voz da verdade, se a igreja quer glorificar o nome do Senhor, se a igreja quer cumprir a missão, ela precisa se consagrar. Então Jesus, ele mostra para cada um de nós que ele conseguiu completar a missão para que o nome de Deus fosse glorificado, porque ele vivia uma vida de consagração. Então eu acredito que ele está se retirando, provavelmente para ter o seu momento com Deus, só que a multidão vai atrás dele. E é interessante a narrativa de Mateus, porque diz que trouxeram e jogaram os pés de Jesus. Aí na língua portuguesa parece para nós que é um predicativo de imposição. Está aí, está todo mundo doente, então não. Quando eles fizeram isso, eles estão deixando bem claro o seguinte: nós sabemos que só o Senhor pode o quê? Pode fazer. Só o Senhor pode curar o coxo, só o Senhor pode curar o aleijado, só o Senhor pode fazer o mudo falar, só o Senhor pode fazer o cego o quê? Enxergar. E a Bíblia diz que aqueles que foram depositados aos pés de Jesus, foram colocados aos pés de Jesus, a todos esses Jesus o quê? Curou, sarou. E o texto diz no versículo de número 31, um resumo, olha o que ele vai falar, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo o quê? Mudo falar, aleijados e coxos o quê? Andar, e cegos o quê? A ver. Então o nome do Senhor foi nesses 4 aspectos. Nós vamos entender a missão da igreja. Pastor Márcio, a missão da igreja é efetuar milagres aonde pessoas possam enxergar, andar, se está paraplégico, paralítico, sair saltando, possam ter visão. Sim, é ter uma visão. Mas você vai entender uma coisa. Na missão de Jesus, ele sabia que ele precisava curar os que estavam no quê? Enfermos. Jesus curou muitos enfermos. Então presta atenção, irmãos. Se Jesus, para cumprir a sua missão dada pelo Pai, ele curou os enfermos, ele cumpre a missão, ele morre, ressuscita ao 3º dia, depois de alguns dias anda no meio dos discípulos, mas é assunto ao céu, e ele diz: agora a igreja que tem o quê? A missão. Você vai ver uma coisa interessante, para que eu não seja prolixo e para que você entenda. Você vai ver 3
vocês querem cumprir a missão, vocês precisam sair de uma enfermidade que está impossibilitando vocês de quê? O Evangelho é a proclamação de quê? Das boas novas. Nenhuma igreja que vive como um mudo vai conseguir comunicar o quê? A mensagem, irmãos. Se nós queremos ver um bom desenvolvimento, o que a Bíblia está nos ensinando? Jesus quer nos curar de uma mudez, que não é física, mas é uma mudez o quê? Espiritual. Qual foi a última vez que nós falamos de Jesus? Qual foi a última vez que nós anunciamos para que as pedras não clamassem? Qual foi a última vez que nós compreendemos que o Evangelho de Jesus é a proclamação das boas novas? Boas novas significa o quê? Evangelho significa boas novas. E boas novas significa novas o quê? Notícias. Jesus viu os mudos. E quando eles viram os mudos, ele sabia que para que eles pudessem glorificar o nome do Senhor, eles precisavam o quê? Para que aqueles novos discípulos fossem proclamadores das boas novas, precisavam falar. Agora existe uma segunda coisa importante em todo ser humano, que é o texto diz que os mudos falavam, os aleijados e coxos o quê? Andavam. O aleijado, ele é um pouco diferente do coxo, mas vamos então entender o coxo. É uma pessoa que apresenta um defeito, mas ele ainda consegue o quê? Mas está andando o quê? Defeituoso. O aleijado, não. Uma igreja que quer cumprir a missão, ela precisa tirar a mudez espiritual, mas ela também precisa o quê? Se movimentar. A igreja se movimenta. E aí você vai me perguntar assim, pastor, por que a igreja se movimenta? Porque a igreja, ela é uma agência viva de um Deus que está morto, mas está o quê? Vivo. Jesus está dizendo, ó, na minha missão, eu tirava as enfermidades porque eu compreendia que era necessário o homem falar. Eu tirava as enfermidades porque eu entendia que era necessário o homem o quê? Se movimentar. Se uma igreja quer cumprir a missão, ela precisa ser proclamadora. Mas para que ela seja proclamadora, ela precisa o quê? Se mover. Ela precisa se mover. A Bíblia está dizendo que Jesus curou os aleijados. Lembram lá, de certa ocasião, desceram um homem paralítico. Os amigos ajudaram. E Jesus falou, toma o teu leito e o quê? E anda. A visão da igreja é ela que se movimenta. A igreja, ela não pode estar parada. Por isso que, quando abrimos o culto, nós falamos de Caleb. Caleb que é
coisas extremamente essencial na vida de uma igreja que provou de cura. Ela proclama, ela se movimenta e ela tem visão. E eu não estou falando de visão aqui, eu estou vendo ali uma bandeja de ouro, eu estou vendo sobre a tua cabeça, Jorge, uma chave, eu estou vendo uma aliança sobre a sua mão. Não, é visão, entender o propósito de quem? De Cristo. Qual é a visão? É como diz, dá-nos tua visão, ó Deus. Dá-nos a tua visão. A Bíblia está dizendo que Jesus curou essas pessoas. E eu acredito que nessa noite é da mesma forma que Jesus quer fazer com a sua o quê? Com a sua igreja. Jesus está dizendo, eu quero derramar uma unção sobre vocês para que vocês sejam proclamadores. Eu quero derramar uma unção sobre vocês para que vocês não sejam mais coxos, para que vocês não sejam aleijados, mas para que vocês se movimentem. E eu quero te dizer, se movimentando na plenitude, se movimentando no poder do Espírito Santo. Mas eu também quero que vocês tenham o quê? Visão. Eu quero que vocês passem a enxergar da forma que eu quero que vocês o quê? Enxerguem. Jeremias, que tu vês? Eu vejo um choquete, viste bem, tu vê uma vara de amêndoa, porque é isso mesmo, é instrumento de correção. Eu estou te chamando para ser um profeta, para corrigir essa o quê? Você está entendendo o que é visão? Essa é a visão. Essa é a visão que nesse tempo o Espírito Santo de Deus quer derramar sobre a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, para que a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda ela possa proclamar, para que a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda ela possa se mover, para que a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda alinhe a visão com a visão e os propósitos do Senhor. E aí o quarto ponto é crucial, porque vocês viram que o quarto ponto diz que glorificava o Deus de Israel. Jesus, quando ele cumpriu a missão, ele só tinha um propósito no cumprimento da missão, é fazer com que o nome do Pai fosse o quê? Glorificado. E por que Jesus tinha essa missão? Porque Jesus queria levar os homens, Israel, a nação, a estar crendo que ele era o enviado de Deus. E para a igreja não vai ser diferente. Porque nós queremos glorificar o nome de Deus de que forma? Fazendo homens, mulheres e crianças acreditar que Jesus é o salvo. O nome do Senhor é glorificado quando o alma se rende, reconhecendo Ele, Jesus, o Filho de Deus, como o único e suficiente. Para isso, irmãos, você